Quando o mundo mais precisa, não podemos cruzar os braços. Somos parte da imensa cadeia produtiva de alimentos. E continuamos a fornecer nutrientes que fertilizam os solos e fortalecem os cultivos para você seguir produzindo os alimentos que vão chegar às mesas. Somos a Mosaic Fertilizantes e estamos juntos, das minas ao campo, porque a nossa missão de ajudar a produzir alimentos não pode parar. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro Mosaic Fertilizantes Mais Milho. Eu sou o Márcio Fernandes e vamos juntos conhecer tudo sobre a cultura do milho safrinha, que cada vez mais cresce de produtividade nas lavouras de todo o Brasil. E na nossa agenda de hoje, nós teremos um painel que vai falar sobre a interação entre nutrientes na adubação para o milho safrinha. Vamos falar também sobre o mercado de fertilizantes, o cenário econômico e os desafios para a comercialização do milho safrinha. Mas antes de apresentar o nosso time de palestrantes, eu vou dar umas dicas importantes para você aproveitar ao máximo o nosso evento. Primeiro, deixe uma garrafinha de água do seu lado para você se hidratar. A minha já está aqui ao meu alcance. Sente-se aí numa cadeira bastante confortável, esteja num lugar também com boa conexão, para não dar aquela travada, durante o evento. E escolha um local com poucos ruídos, para que você possa ouvir muito bem tudo o que os palestrantes têm a dizer a partir de agora. Se tiver fone de ouvido, a experiência será ainda melhor para absorver todo o conhecimento e o conteúdo qualificado dos nossos painéis. E eu estendo as minhas dicas para os protocolos contra a Covid-19. Eu sei que a gente até já se cansou muito dessa doença, mas ainda nós precisamos nos cuidar. A vacina está aí, eu já fui vacinado. Porém, tem um longo trabalho para que todos estejam também vacinados. Por isso, nunca é demais alertar para que, se possível, fique em casa. Se proteja as pessoas mais importantes da sua vida. Use máscara corretamente, lave as mãos com frequência, higienize os produtos que entram na sua casa e mantenha o distanciamento das outras pessoas. Apesar da distância, nós estamos aqui todos conectados, um cuidando do outro. E por isso preparamos uma programação muito especial para os nossos clientes e colaboradores. E a sua interação é que vai deixar o encontro Mosaic ainda mais incrível. Aqui na plataforma, você pode e deve interagir fazendo perguntas, deixando comentários. Então, participe. E tem mais um detalhe. As perguntas que foram enviadas para o e-mail marketingbrasil@mosaico.com já foram pré-selecionadas e serão agora esclarecidas ao longo dos painéis. Mas ainda dá tempo de participar pelo chat. Então eu conto com vocês. Tá combinado? E temos agora a participação do diretor comercial da região norte, o Leandro Dotto, que fez questão de dar as boas-vindas a todos nós. Então, vamos dar só uma olhada. Leandro! Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Leandro Dotto, sou o diretor comercial da região norte da Mosaic Fertilizantes do Brasil. Estamos aqui com os maiores produtores de milho safrinha do país e gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta noite. Com certeza teremos muita troca de conhecimento entre os nossos convidados. Vamos falar sobre o mercado de fertilizantes, cenário econômico, melhores técnicas de manejo e desafios desta cultura tão importante. Abordaremos também sobre a nossa linha de produtos Performa, que combinam alta qualidade física e um excelente mix de nutrientes, contribuindo para maiores produtividades. Convidamos todos a participarem ativamente, trazendo perguntas e colocações que enriqueçam este encontro. Um ótimo evento a todos, um abraço. Valeu, obrigado, Leandro, um abraço, boa noite para você também. Olha só, e ao longo do nosso painel, um designer vai ilustrar de forma prática e também funcional tudo o que nós vamos aprender hoje aqui. Nós vamos ver o que vai ser produzido a partir de agora. É a facilitação gráfica sobre a cultura do milho safrinha. Quem já deu aquele tchauzinho aqui pra gente, olha, mostrando um pouquinho, digamos um aperitivo do que a gente vai ver agora, é o JR.
é mais um recurso para deixar a nossa noite ainda mais especial. Estamos cada vez mais preparados. Então, JR, estamos aqui com você, obrigado, um abraço. Tenho certeza que seu trabalho também vai contribuir muito. Tá lá, ó, centralizando pra gente. Encontro Mosaic Fertilizantes mais milho. Legal, bacana. Daqui a pouco a gente volta com a nossa ilustração gráfica. Bom, estão todos preparados para o primeiro painel? Então, vamos acompanhar a partir de agora. Manejar adequadamente as adubações envolve, e sabemos todos, um complexo processo de tomada de decisão e que tem características do solo, da planta, do clima, o tipo de manejo, além, claro, da rotação e também da sucessão de culturas. Sem contar que tem os aspectos gerenciais da propriedade e as condições do mercado de insumos e de produtos. Então, para falar sobre a interação entre nutrientes na adubação do milho safrinha, eu vou dar as boas-vindas agora ao Lucas Codonhoto. Ele é especialista em desenvolvimento de mercado da Mosaic Fertilizantes. O Lucas já está aqui no nosso telão também ao vivo. Lucas, que prazer falar contigo, uma boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Muito boa noite aos nossos clientes presentes também. Vai ter muita conversa boa hoje, gente. Com certeza. Legal, Lucas, obrigado. Fica aqui, por favor, segura mais um pouquinho aqui o Lucas, porque quem também está conosco é o Dr. Aildson Pereira Duarte, engenheiro agrônomo, pesquisador científico, diretor do Milho IAC, do programa, né, Milho IAC, e ele já está aqui ao meu lado também. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade de interagir com os produtores e técnicos que são parceiros da Mosaic. É isso aí, doutor Aildson, obrigado mais uma vez. Gente, a nossa produtividade em alta começa a partir de agora, porque o nosso primeiro painel também começa agora. Então, Lucas, chega mais. Doutor Aildson, aqui conosco também. É com você, Lucas. Estamos todos atentos aqui. Obrigado, Márcio. Então, eu hoje aqui representando os nossos clientes, na verdade, né? Todos os agricultores que cultivam milho safrinha. Você que nos mandou perguntas já para querer saber sobre a nutrição, já foram selecionadas e eu vou aqui esclarecer com o professor Aildson esses pontos tão importantes na nutrição da cultura, que a gente chama de milho safrinha, mas na verdade ela começou dessa maneira em baixa escala, né, em baixo investimento, e hoje a gente já atinge produtividades tão altas quanto a safra comum, né? Então muitos falam segunda safra. E para atingir essas altas produtividades, com certeza, os detalhes começam a fazer diferença, né? A gente tem híbridos muito mais adaptados, mas sempre fica aquela dúvida, mas o milho safrinha eu estou plantando numa época que não é a mais adequada, é o clima que não é dos melhores, né? Eu tenho chance de ter uma seca, eu tenho chance de ter geada, mas será que não vale a pena o investimento? Será que quem investe realmente não tem uma maior lucratividade? Esse ano a gente... Aqui na região sul, né, nós temos clientes hoje aqui participando, desde o norte, do Pará, da região do Mato Grosso até a região sul. E aqui no sul a seca foi muito severa. O que nós vimos? Plantas melhor nutridas, que tinham uma adubação mais equilibradas, estão tendo um desempenho muito melhor. Demoraram mais para sofrer os efeitos, conseguiram passar por essa situação melhor, né, com menos perdas de produtividade. Então eu gostaria de saber do Dr. Aildson. Doutor Aildson, sua visão em relação à pesquisa, em relação à parte metabólica da planta, faz sentido uma planta mais bem nutrida, com uma adubação mais equilibrada? Ela fica mais realmente capacitada para passar melhor por essa situação climática? Olha, inicialmente é importante a gente lembrar que as condições no milho safrinha se tornam adversas com o desenvolvimento da cultura. Próximo da semeadura, as condições são favoráveis, mas ao longo do desenvolvimento da cultura, as condições se tornam mais adversas. E as plantas bem nutridas toleram melhor os estresses. Então, esse arranque inicial, essa nutrição para que a planta tenha um arranque vigoroso, é fundamental para essas plantas tolerarem os estresses.
Ou seja, a adubação não é importante apenas para a gente ter altas produtividades, mas também para atenuar o efeito, principalmente da seca, naqueles anos que ela ocorre. Perfeito, doutor. E sobre quando nós ouvimos falar de arranque inicial para milho, a gente sempre lembra de nitrogênio. Mas existe, na verdade, uma interação aí, né? A gente se lembra muito de nitrogênio, que precisa ser bem adubado desde o início, e lembramos de potássio, e quando a gente quer altas produtividades, a gente aumenta as doses desses nutrientes, e geralmente no suco de plantio. E sabemos que isso também aumenta a salinidade. Então, eu gostaria de saber do senhor o quanto que é um nível adequado a gente colocar nitrogênio, potássio, na linha de plantio, na cobertura. Como que o senhor vê essa questão desses dois nutrientes? Lucas, você falou em um ponto muito importante. A principal inovação que nós tivemos aí na virada do milênio, na virada do século, na adubação do milho safrinha, que faz no suco, é o uso de fórmulas concentradas em nitrogênio, para que esse arranque seja mais vigoroso. Geralmente, a adubação no suco ela é feita com fórmulas NPK ou NPK-S. E no suco de semeadura, o nitrogênio e o potássio causam salinidade, e quando associado ao enxofre, ainda mais. Então, o que nós temos de prático? Nós somamos quanto de N e de K2O nós estamos aplicando por hectare. Se essa soma de NK2O for igual a 80 ou maior que 80, nós temos de tomar uma decisão. Se nós vamos, naquela quantidade, limitar a dose por hectare ou não. Geralmente em solos mais arenosos ou que não são argilosos, de maneira geral, onde o milho safrinha é cultivado, nas regiões de adubação do suco, nós temos que tomar mais cuidado ainda. Porque se nós tivermos, logo após a implantação da cultura, um leve período, um período curto, onde não ocorre chuvas, nós podemos ter efeito salino pronunciado. Então, nós fazemos essa soma e limitamos a quantidade da fórmula. Um exemplo, a fórmula 15, 10, 15, 15. Nós temos a soma de 10 mais 15 de K2O. 10 de N mais 15 de K2O, dando 25. Se nós aplicarmos 300 quilos por hectare, nós temos 75 pontos de N mais K2O. Quando nós aumentamos essa quantidade de quilos por hectare da fórmula, nós aumentamos muito a chance desse efeito salino. Como nós fazemos, então, se nós queremos aumentar mais N no suco de semeadura? Nós podemos utilizar parte desse potássio a lanço em cobertura ou aplicação simultânea na adubação de semeadura. Porque nós estamos procurando aumentar ainda mais o arranque dessas plantas na fase inicial. Com isso, nós precisamos aumentar essa dose de N, não limitando aqueles 30 quilos que nós trabalhávamos no passado. Para altas produtividades, nós procuramos utilizar mais de 30 quilos de N. Para usar mais de 30 quilos de N, muitas vezes nós temos que fazer esse manejo do potássio de uma maneira mais inteligente. Muito legal. O potássio bem mais flexível, né, doutor? Pode ser trabalhado, como o senhor comentou ali, em cobertura, de maneira parcelada, principalmente em solos mais arenosos, esse parcelamento. Mas, doutor, nós temos aqui clientes desde o norte, como comentei, até o sul, né? Então, tem gente que planta dessa forma, no suco de semeadura, mas tem gente que quer tudo a lanço. Então, nitrogênio, fósforo, potássio, tudo a lanço em cobertura. Para essas situações, como que o senhor recomendaria o nitrogênio? Se ele é aplicado a lanço, aplicá-lo também junto com a semeadura, no mesmo momento, ou mais adiante? Como que o senhor vê essa questão? Olha, ainda predomina na adubação a lanço. Vamos falar primeiro como a adubação a lanço hoje, no contexto global do milho segunda safra, do milho safrinha, representa mais da metade hoje do milho cultivado no Brasil, do milho safrinha, a adubação a lanço. E muitas vezes, ou frequentemente, próximo de metade dessas áreas, faz aplicação apenas em cobertura. Nós desenvolvemos um trabalho avaliando quanto a produtividade aplicando o nitrogênio na semeadura a lanço e aplicando o nitrogênio a lanço apenas em cobertura.
que o trabalho evidenciou para nós? Isso feito no estado do Mato Grosso, em convênio com a Fundação MT, no estado de São Paulo também, pelo Instituto Agronômico, que a adubação a lanço de semeadura ela é imprescindível para que nós possamos romper os limites atuais de produtividade, os tetos atuais de produtividade. Se nós queremos boas produtividades no milho safrinha, nós precisamos fazer adubação que seja a lanço, no momento da semeadura. Às vezes, nós somos questionados, então vamos antecipar a cobertura. Nós fizemos também essa avaliação. A simples antecipação da cobertura para um momento que não seja a semeadura também não proporciona mesmo teto de produtividade comparado com a semeadura, especialmente nos híbridos responsivos. Se nós queremos maiores produtividades, nós precisamos utilizar híbridos responsivos. E esses híbridos são muito dependentes da aplicação do nitrogênio no momento da semeadura. Então, nós temos uma operação conjunta com a colheita e a semeadura, já que as nossas máquinas no sistema a lanço só aplicam a semente, só distribuem a semente. Então, nós temos um distribuidor de fertilizante que vai operar entre a colheita da soja e a semeadura do milho safrinha. Essa distribuição, feita nesse momento, nos assegura um arranque vigoroso do milho safrinha. Nitrogênio, então, quanto antes, melhor. Seria isso, né, doutor? O potássio, aproveitando essa questão, o potássio também, o milho tem necessidade no início, em maior intensidade no início do ciclo? Os nutrientes, nitrogênio e potássio, são acumulados muito cedo nas plantas de milho. Então, quando nós fazemos aplicação em cobertura de potássio, nós devemos procurar fazer essa cobertura o mais cedo possível, para que a planta realmente tenha um aproveitamento desse potássio e o efeito na produtividade. Se nós fazemos a aplicação tardia do potássio, vai ser muito bom para nós fertilizarmos a área. Mas, em termos de aumento de produtividade do milho safrinha, pode ser inefetivo. E o nitrogênio, embora nós estamos falando da importância dele aplicado na semeadura, nessas regiões onde é feito a lanço, se nós quisermos boa produtividade, nós temos de complementar essa quantidade aplicada na semeadura em cobertura. Porque as chuvas são frequentes, quando semeadas em janeiro, início de fevereiro, e a simples aplicação na semeadura não é suficiente para segurar essas produtividades. Ela é imprescindível, porém deve ser complementada em cobertura. E, doutor, sobre nutrientes, né, a gente lembra do milho, tanto o verão quanto a safrinha. Adubar bem milho já lembra de nitrogênio. Mas nós temos visto várias pesquisas, vários trabalhos publicados que demonstram sinergia entre os nutrientes. Você, colocando nutrientes juntos, no mesmo momento, eles contribuem entre si para o melhor aproveitamento de todos, né? Eu gostaria de saber isso do senhor. Além do nitrogênio, que outros nutrientes ali contribuem para o arranque inicial, que é interessante a gente manejar junto na mesma fórmula, no mesmo produto? Eu gostaria de lembrar que nas regiões onde é feita a adubação a lanço, muitas vezes o fósforo é aplicado apenas na soja, e no milho safrinha ele é omitido. Nós trabalhamos aí mais com N, com potássio, com enxofre no milho safrinha. Ou apenas com nitrogênio e com potássio. E nas regiões onde é feita suco, adubação no suco, é a aplicação de NPK. Mas nessas regiões a lanço, nos preocupa muito essa omissão do fósforo no milho safrinha. E enxofre também. E eu vou explicar o porquê. A cultura do milho é muito responsiva ao fósforo. Ao contrário da soja, que é considerado um abutre para a absorção de fósforo, o milho é muito responsivo e requer aplicação na planta do milho e não aquele histórico de adubação, exceto em solos que têm alto teor no solo. E aí vem um ponto, a análise de solo. Então, baseado na análise de solo, do que nós temos de suficiência desses nutrientes no solo, nós podemos ter uma interação muito interessante em algumas das áreas da aplicação, por exemplo, de fósforo e enxofre associada ao nitrogênio. Se nós tivermos, por exemplo, uma área deficiente de enxofre na camada superficial, que não é pouco frequente, a gente imagina que é pouco frequente, e não é,
Os solos são ricos em enxofre na forma de sulfato, mais em profundidade, mas na camada superficial, frequentemente nós temos áreas com deficiência. E se nós tivermos áreas com deficiência de enxofre na camada superficial, o efeito da própria aplicação do fósforo não é tão expressivo quanto associado ao enxofre. E esse efeito é na semeadura, porque ao longo do ciclo da planta, as raízes se aprofundam, explorando esse enxofre que está em profundidade. Mas a raiz pequena das plantas ainda jovens ainda não atingiram essa camada mais profunda, sendo importante o suprimento desse fósforo e enxofre associado ao nitrogênio para que nós tenhamos altas produtividades de milho safrinha. Para continuar produzindo 100 sacos por hectare, que são 6 mil quilos, o que se faz hoje, os agricultores que nos acompanham, os técnicos, sabem que é perfeitamente possível. Nós queremos romper essas barreiras e trabalharmos lá com tetos de 9, 10 toneladas por hectare. Daí a importância da associação desses nutrientes, da aplicação conjunta, para que nós possamos aproveitar o potencial genético das plantas, todo o manejo que o agricultor tem feito hoje, para que possa antecipar a semeadura e, com isso, obter altas produtividades. Mas, para isso, nós precisamos ter uma adubação adequada. Não basta antecipar a semeadura, utilizar híbridos responsivos, se a adubação não é compatível com essas outras práticas culturais. E, doutor, faz total diferença também os micronutrientes, né? A gente quer produzir bem, a gente lembra dos nutrientes que a planta absorve com maior quantidade, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre. Mas se o micronutriente não tiver na quantidade e na hora certa, ele pode ser o vilão que vai segurar a produtividade, né? Subir para esses níveis de mais de 10 por hectare. Eu gostaria de falar com a senhora particularmente sobre o boro, que é um micronutriente que ele não fica preso no solo, ele não fica disponível ali, porque ele facilmente pode ser lixiviado, assim como o enxofre. Então, é muito importante o suprimento constante desse micronutriente. Mas gostaria de saber, em relação ao milho, qual um momento que não pode faltar o boro de jeito nenhum, que faltando o boro, ele compromete significativamente a produtividade? Olha, o boro é um elemento que na planta de milho merece muita atenção no momento do florescimento. Se nós tivermos uma deficiência de boro no momento do florescimento, nós podemos comprometer a produtividade de maneira irreversível. E vale lembrar o seguinte, às vezes a gente pensa em micronutrientes apenas em aplicação foliar, para corrigir um problema. No caso do boro, nós vamos conseguir corrigir o problema. Para isso, então, é fundamental a análise do solo para que nós possamos identificar possíveis necessidades de aplicação dos próprios micronutrientes e já fazer aplicação no solo. E em situações especiais, obviamente, isso pode ser feito via foliar. Não é o caso aí do boro. Para lavouras que produzem grãos, que nós temos aí uma ferramenta que é a análise de solo e a possibilidade de aplicá-lo no próprio fertilizante utilizado na semeadura. Em outras situações especiais, milho para semente, aí é uma situação à parte, mas em lavouras direcionadas para a produção de grãos, merecem uma atenção especial a questão do boro, assim como do zinco também, que é um nutriente muito importante para a cultura do milho. E o boro particularmente, ele não é translocado dentro da planta, é isso, doutor? Ele não, é um suprimento constante e importante. Tem uma particularidade, especialmente nos solos que são um pouco mais arenosos, tem uma dependência muito grande da matéria orgânica, e esses solos são mais difíceis de manejar. Então, um ponto aí de atenção, principalmente esses solos mais arenosos, onde a agricultura está expandindo e o milho está indo atrás da soja nessas áreas, uma atenção bastante grande nesse tipo de ambiente. E, doutor Ailton, para nós encerrarmos esse primeiro painel, uma última pergunta. Nós, como fabricantes de fertilizantes, na sua visão, como que nós poderíamos contribuir para o aumento da produtividade, para uma produtividade de excelência no campo?
Ora, as empresas precisam de fertilizantes inovar para romper esses tetos, esses padrões de produtividades atuais. Essa inovação ela é conjunta com o agricultor, mas cada um tem que fazer a sua parte. No caso das empresas de fertilizantes, elas precisam inovar. E essa inovação envolve fertilizantes que vão entregar os nutrientes no momento que a planta tem demanda. Uma sincronia entre o fornecimento pelo fertilizante e a absorção pela planta. Esse é um grande desafio, porque apenas o parcelamento da aplicação desses fertilizantes não será mais suficiente, mesmo porque temos questões operacionais. Então, nós dependemos aí de fertilizantes que possam proporcionar essa melhor sincronia entre a liberação do nutriente e o pico de absorção da planta. Outro ponto que eu gostaria de mencionar sobre a participação das empresas de fertilizantes é em fórmulas adequadas, fórmulas NPK, NPK-S, NPK mais S mais micronutrientes, adequadas para cada cultura, em especial aí para cada tipo de solo. Então, para que nós possamos embasar realmente a recomendação de fertilizantes na análise de solo. Então, nós temos que ter essa disponibilidade de fórmulas que atendem ao que a análise de solo está nos direcionando a partir também da pesquisa que já foi feita com as culturas, análise de solo, resultado de pesquisa e em fórmulas adequadas para atender esse conhecimento que nós temos acumulado ao longo de anos aí de pesquisa. No caso do milho safrinha, nós já temos 3 décadas de pesquisa, que pode ser utilizada, mas dependemos de formas adequadas. Nós temos de evoluir com essas formas. A adubação no sulco, hoje nós temos fórmulas muito engessadas, e essas formas não estão contemplando adequadamente o que a análise de solo nos indica. Então, as empresas, nessas inovações, um dos pontos é essa questão das fórmulas mais flexíveis para atender aí, o que realmente está requerendo a planta. E também uma questão de qualidade física. Um dos pontos mais críticos que nós temos hoje no mercado de fertilizantes é a qualidade física. E a qualidade física depende aí de fertilizantes de qualidade. Obviamente, aquele fertilizante commodity que é cotado por telefone não tem segurança de qualidade física. Nós precisamos aí de produtos realmente de linhas especiais, de empresas idôneas, de equipes técnicas que prestam assistência. Então, nós dependemos das empresas de fertilizantes nessa assistência técnica, nesse melhor entrosamento com as equipes que estão no campo, com o produtor, para que possamos evoluir no aspecto de qualidade para a distribuição mais uniforme do fertilizante, tanto no sulco quanto a lanço. Tanto no sulco quanto a lanço, hoje nós temos um ponto de atenção muito grande em relação à qualidade física. Então, assim, compete às empresas como a Mosaic entregar hoje para nós, técnicos e aos produtores, esses fertilizantes de uma maneira muito mais eficiente em termos de qualidade, e isso está acontecendo, que nos deixa bastante contente, está evoluindo muito o mercado de fertilizante, isso que eu estou falando está acontecendo, especialmente pelas empresas mais comprometidas aí com o produtor. Muito bem. Que legal, hein, Lucas? Eu costumo dizer, na verdade, se você me permitir, você e o doutor Ailton, que o melhor insumo que existe é a informação. E isso que vocês acabaram de dar agora para a gente foi excelente, na verdade, porque a gente está unindo, né, a tecnologia junto com a ciência. Então eu convido para vocês daqui a pouco a voltarem para continuar aqui com o nosso bate-papo. Tá combinado, Lucas, doutor Ailton? Fechou? Fechado. Obrigado. Ok, obrigado. Valeu, obrigado. Que bacana, né, gente? Olha só, daqui a pouco eles voltam para o espaço de perguntas, de respostas. Então, se você aí ficou com alguma dúvida, ainda dá tempo. Basta escrever no chat aqui mesmo na nossa plataforma.
E chegou a hora da gente visualizar esse conhecimento com a nossa facilitação gráfica. Lembra lá no comecinho? Nós mostramos um pouquinho do JR, ele vai aparecer agora. Nós temos, olha lá, o Encontro Mosaic. Ô JR, segura um pouquinho aí, segura. Pode voltar, segura aí. Isso, olha só que legal, tá ficando mais ou menos com o resumo que eu fiz aqui também nesse primeiro bate-papo. Daqui a pouco eu mostro mais detalhes, o trabalho do JR, porque agora, gente, é o seguinte, nós temos um recado de 2 clientes da Mosaic para vocês, que são os senhores Fernando e Clemilton. Vamos acompanhar. Olá, amigos produtores e consultores da região. Eu sou o Felipe Rosetin, engenheiro agrônomo da Mosaic. Vamos apresentar para vocês agora alguns depoimentos de produtores da região, falando sobre o Performa Full e seu diferencial no campo. Bom dia, amigos. Sou o Fernando Fedriga, aqui da região de Piquirivaí. Somos produtores rural aqui há mais de 30 anos já. Esse no Safrinha 2021. Estamos com o material aí da Mosaic Performa Full no milho Safrinha, onde notamos algumas diferenças aí quanto ao produto do lado. Desde o início ele apresentou uma planta um pouco mais alta do que o concorrente, com uma estiagem de mais de 50 dias também. Ele apresentou menos requeima e menos perda de chupeta na espiga. Então, assim, de momento foi o que ele nos apresentou até agora de qualidade. Meu nome é Clemilton Fedrigo, sou de Piquirivaí, região de Campo Mourão. Eu acompanhei o plantio do milho Safrinha lá com o Performa Full e percebi que teve uma grande mudança no raizamento dele, que teve as raízes pivotantes mais profundas e uma grande cabeleira de raízes secundárias em volta dele, que é onde que faz aumentar a produção. Olha só, o nosso próximo painel agora vai falar sobre o mercado de fertilizantes. Vamos falar também de cenário econômico, dos desafios da comercialização do milho Safrinha. E para apresentar esse segundo painel, continua com a gente o Lucas Codonhoto, e junto com ele eu vou dar agora a nossa boa noite para o Marcelo Melo, ele que desde 2014 vem liderando a pauta de fertilizantes no Brasil. Ele já está aqui ao meu lado, ele é o Head of Fertilizers da Stonex. E Marcelo, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado aí pela sua participação, eu tenho certeza que vai contribuir com essa produtividade aqui que nós estamos tendo neste encontro. Uma boa noite para você novamente. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Bacana, obrigado. Bom, daqui a pouco a gente coloca novamente o Marcelo aqui na tela conosco, mas quem também está com a gente a partir de agora é o Paulo Molinari, economista, consultor sênior da Safras e Mercados. Há 28 anos ele trabalha com essa expertise, com esse conhecimento e com certeza tem muito a agregar com a experiência dele. Então, Paulo, seja bem-vindo também, uma boa noite para você. Obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite ao Safras. Legal, obrigado mais uma vez ao Paulo também. Então, Lucas, eu volto com você para a gente começar este segundo painel junto com o Marcelo, com o Paulo e com todos que estão acompanhando nesta noite aqui. Um abraço e manda daí. Obrigado, Márcio. Eu falei que eu estou representando hoje aqui os clientes da Mosaic Fertilizantes, né? E os nossos clientes querem saber de rentabilidade. Como ter uma maior rentabilidade no milho safrinha? Um desses pontos nós já vimos, que é a nutrição adequada, que quanto mais sacas por hectare eu produzo, impacta diretamente na minha rentabilidade. E agora nós vamos ver de outros 2 pontos, que é custo de insumos, no caso fertilizantes, e o preço que eu vou vender esses grãos. Então, como que está hoje? O que eu posso ver de cenário para frente? Melhores momentos de tomar certas decisões, tudo isso impacta na rentabilidade. Eu gostaria de começar pelo fertilizante. Eu gostaria de perguntar ao Marcelo o que aconteceu com o fertilizante, Marcelo? Porque se a gente olha anos anteriores, especialmente o ano passado, e olhamos agora esse ano, aumentou bastante.
O que impactou isso no mercado internacional? Foi oferta, demanda? Se você puder explicar para nós um panorama dessa situação. Olha, Lucas, posso sim, lógico. Essa primeira parte, então, da tua pergunta, eu vou analisar o que aconteceu, vamos dizer, no último ano e meio, mais ou menos, a partir de dezembro de 2019. Naquele momento, o complexo NPK estava operando em preços muito baixos, pela conjunção de fatores, entre os quais eu destaco. Primeiro, as baixas cotações, o Paulo depois vai poder falar melhor disso, de grãos em Chicago Board of Trade desde meados de 2018 até meados de 2020. Então, foi um período de 2 anos com preços ali bem baixos. Segundo, a diminuição de demanda nos Estados Unidos, que foi consequência de 3 estações seguidas de baixa aplicação de fertilizantes por problemas climáticos, né? Isso aí prejudicou a demanda. E os Estados Unidos é o 3º maior consumidor mundial de fertilizantes, né? E ele se alterna com o Brasil na posição de maior importador mundial. Então, isso aí acabou criando um excesso de produto no mercado, né? E, por fim, o terceiro ponto mais importante que eu vejo aí também com isto é que nós tivemos, a partir de final de 2018, um significativo aumento de oferta mundial de NPK, dada a maturação de um ciclo de altos investimentos em mineração e processamento de fósforo e potássio, além de novas plantas de produção de nitrogenados, que é basicamente um produto petroquímico, né? Então, dessa maneira, em final de 2019, o complexo NPK estava operando com preços muito baixos, né? Porque estava com menor demanda e com um aumento de oferta. Especificamente aí no caso do fósforo, né, de alto teor, ou MAP, que a gente usa muito aqui no Brasil, ou entra nessas formas alto fósforo, né, eles atingiram em dezembro de 2019, o MAP atingiu o preço mais baixo dos últimos 15 anos, pelo menos, que é o tamanho do banco de dados que eu tenho. Então, aquele foi o preço mais baixo, né. Essa situação forçou muitos produtores de fosfatados e potássio a efetuarem cortes de produção, ali a partir do segundo semestre de 2019. Alguns desses produtores, aqueles de menor porte e maior custo, encerraram definitivamente suas operações. Aqui no Brasil mesmo tem gente que parou de fazer SSP e nunca mais voltou, né? Então, agora, por outro lado, ali durante o ano de 2020, nós tivemos um forte aumento de demanda mundial, né? Se a gente pegar, as estatísticas elas não estão todas disponíveis, então é difícil, mas se a gente pegar só Índia e Brasil, que são respectivamente a Índia é o segundo maior consumidor mundial, o Brasil é o 4º maior consumidor mundial, no caso de fósforo nós somos o 3º maior consumidor mundial. Então, só esses 2 países, o Brasil cresceu 12% o consumo de fertilizantes no ano passado, e a Índia cresceu 13%, né? Então, se você juntar só isso aí, nós estamos falando aí de cerca de 3,5 milhões de toneladas equivalentes de MAP a mais sendo consumidas, né? E, por outro lado, por conta daqueles cortes de produção que eu falei, inclusive muitos voltaram a ser produzidos sem problema, mas você teve aí uma parcela, pelo menos, de 1 milhão de toneladas que sumiu, né, do mercado, não voltou mais. Ele está falando de 4,5, quase 5 milhões de toneladas, que prejudicou o balanço entre oferta e demanda, né? A demanda maior do que os 2 juntos prejudicou esse balanço. Isso é bastante num mercado que atualmente deve estar aí perto de 100 a 110 milhões de toneladas por ano, equivalentes de MAP, né? Então, situações semelhantes a essa ocorreram também com potássio e nitrogenados, e como consequência os mercados estavam sobreofertados naquele momento, né? Mas aí quando eles chegam em 2020, um ano depois, aquilo era dezembro de 2019, quando eles chegam em dezembro de 2020, essa situação já tinha mudado, por isso que eu estava explicando, né? Por esses fatores. E aí nós ficamos num mercado muito estreito, bastante estreito, aí com oferta bem semelhante à demanda, né? E isso tudo tem muito a ver com grãos, que o Paulo vai comentar daqui a pouco, e enfim, essa é um pouco da situação do que aconteceu ali para trás, ok? Perfeito, obrigado, Marcelo. E justamente eu quero saber do Paulo agora. E nos grãos, Paulo, no milho especialmente, né? O que proporcionou também, a gente tem visto esse aumento de preços, né? Se fala em preços recordes também de grãos.
O que causou isso e como é a sua visão daqui para frente? Isso vai se manter? O que pode influenciar nessa condição de preços de grãos? Bem, Lucas, nós temos uma situação aí um pouco inédita, né, no mercado internacional, principalmente, que é a entrada da China, né, como um grande importador mundial de milho, né? O mundo cresce, a demanda mundial cresce no milho de 5 em 5 anos, cresce 130 milhões de toneladas. Só para você ter uma ideia, a soja, né, cresce 40 milhões de toneladas em cada 5 anos, e a demanda global de milho cresce 130 milhões de toneladas em média em 5 em 5 anos. Aí nós temos uma crise de produção de suínos na China, devido à peste suína africana. O rebanho chinês é dizimado, e a China, com esse processo, ela se torna o maior importador de carne suína mundial. Mas, consequentemente, como a China é sempre proativa em tudo, ela decide também promover muitos investimentos e rápidos na suinicultura chinesa. Eles importaram matrizes suínas dinamarquesas, alemãs, holandesas, americanas. E esse resultado de produção está chegando, né? Ou seja, um rebanho de suínos recuperando, crescendo, e esse suíno ele não come mais resto de comida nas colônias, né? E são matrizes mais bem tecnificadas, uma produção mais industrial, e, consequentemente, come farelo de soja e milho. E o surto de demanda com milho na China, associado à ausência de estoque de milho, tornou a China, em 6 meses, o maior importador mundial de milho, comprando aí quase 30 milhões de toneladas de milho entre Estados Unidos e Ucrânia nos últimos 6 meses. Isso, naturalmente, abalou os preços internacionais, enxugou os estoques nos Estados Unidos. Estados Unidos, a Bolsa de Chicago fica em Chicago, né? Portanto, o que acontece de bom para os Estados Unidos é bom para os preços, e, consequentemente, nós fomos aos preços do milho na Bolsa de Chicago ao nível mais alto desde 2012, sem quebra de safra americana, porque em 2012 nós chegamos a $7,80 por bushel, com a maior quebra de safra americana da história, né? Os Estados Unidos, aquele ano, perdeu 1/3 da safra, 100 milhões de toneladas, e nesse ano de 2021 nós chegamos a $7,50, sem quebra de safra americana, mas com um novo fantasma aí no mercado internacional, chamado China. Nós não sabemos se o ano que vem ela vai participar do mercado da mesma forma, mas o que dá para entender é que a China não tem estoques e vai permanecer por um bom tempo compradora de milho no mercado internacional. Então, basicamente, essa mudança de patamar de preços do milho de $3,50 a $4 por bushel na Bolsa de Chicago para os $5 a $6 por bushel se deve a um cara chamado China. E daqui para frente, eu sei que essa pergunta é bastante delicada no sentido de a gente estar trabalhando aqui com perspectivas, né, de situações de momento hoje. Mas como que é a sua visão, Paulo, de preço? Se eu sou um agricultor, em que momento eu devo pensar daqui para frente? Em que momento que eu tenho perspectivas de ter preços bons? Quem vai plantar safrinha 22? Tem perspectiva de preços bons também para a venda desse próximo milho? Bem, nós sempre temos que ter uma visão importante, que o Brasil, há uns anos atrás, ele dependia muito de ações de governo, não é? Ou seja, dependia de que o governo desse subsídios para essa parte centro-norte do Brasil, retirar o milho dessas regiões, colocar nas regiões de consumo, subsidiar até a exportação, né? E hoje nós não precisamos de mais disso. Nós temos aí um mercado comprador internacional para milho brasileiro de 30 a 40 milhões de toneladas por ano. Então, o nosso grande formador de preço interno para a safrinha sempre vai ser a referência de exportação. Então, nós sempre temos que olhar para frente na safrinha, né, como uma demanda internacional global crescente,
com um cara novo chamado China como grande importador mundial, e temos que olhar que também, diferente da soja, o nosso consumo interno de milho é gigante, né? Nós temos aí indústria de etanol, nós temos avicultura forte, suinocultura forte, indústria de derivados forte, nós temos um segmento importantíssimo do mercado interno que tem um consumo crescente, né? Hoje, quase 76 milhões de toneladas nós absorvemos de consumo no mercado brasileiro. Então, temos uma exportação forte e uma demanda interna forte. Então, o produtor aqui no Brasil tem sempre que visualizar o plantio da safrinha como uma grande alternativa de segunda safra. Isso vai continuar por um bom tempo, mas sempre tem que ter a sua visão comercial um pouco mais proativa, né? Protegendo com vendas antecipadas os custos de produção, sempre se protegendo, observando o mercado internacional, porque nós dependemos de exportação, observando os problemas que nós temos de abastecimento no mercado interno, como temos esse ano, né? E as oportunidades surgem ao longo de todo o ano. Okay? E, Marcelo, essa pergunta difícil vai para você também. Em relação a fertilizantes, quem não comprou fertilizante até agora, o que pode esperar daqui para frente? Tem momento adequado de melhor compra? O que tem de perspectivas futuras? Olha, eu acho que para responder essa pergunta, eu queria tocar em alguns conceitos estratégicos antes. E um deles é a mesma palavra que o Paulo acabou de usar. Proatividade é muito importante, né? Na verdade, veja só, é muito relevante o cara gerenciar o risco de variação de preço de fertilizantes que ele tem, né? Porque, primeiro, esses preços são feitos no exterior. O Brasil está importando 85% do NPK que consome. E esse insumo representa 30%, no patamar que nós estamos de preço, talvez 35% ou mais por cento do custo de plantio das principais culturas, né? Então, e tem um outro ponto muito interessante, quer dizer, se vai chover na hora certa, se não vai chover, se vai chover muito, se vai chover pouco, se vai ter geada, são problemas climáticos que também vão impactar a rentabilidade, mas que estão basicamente fora do controle do produtor rural, né, produtor agrícola. Agora, definir a hora que ele vai comprar, a hora que ele vai ter a proatividade para estar acompanhando o mercado e realmente falar agora é a hora certa de comprar, obviamente ele precisa ter um apoio, né, para isso, né? O mercado também é muito pouco transparente. Mas isso é essencial, essa proatividade é essencial e pode fazer uma diferença muito grande, porque isso está no controle dele, né? Então, veja, por exemplo, a volatilidade do NPK. Nos últimos 12 meses, o nitrogênio subiu 100%, né? O fósforo subiu 130% e o potássio subiu 160%. Então, claramente, comprar no momento certo, em função das tendências de preço, é essencial, é fator crítico de sucesso, né? E então, o que acontece? Muitas vezes o produtor acaba comprando fertilizante porque os amigos dele, outros produtores rurais que ele está acostumado a conversar, acabaram de comprar, ou porque o vendedor que ele confia, que faz negócio com eles há muitos anos, passou lá e falou, o momento é bom para você comprar, ou porque a colheita ficou pronta, sei lá, o fluxo de caixa está bom. Lógico, tudo isso é importante, isso aqui não está desconectado da realidade, mas em nenhum momento ele levou em conta se o preço era adequado, quer dizer, aquele é o melhor momento para ele comprar ou não, ele deve antecipar 1-2 meses, ele deve atrasar 1-2 meses, o que ele deve fazer? Isso é essencial, cada vez é mais importante. Então, a gente, agora retomando quem estava falando, isso aqui é como se fosse um carro, né? Quer dizer, você olha para trás no espelho retrovisor e você vê tudo o que aconteceu. Foi o que a gente respondeu na primeira pergunta. Por que os preços chegaram onde eles estão agora? Eles estão altíssimos, né? Já respondemos isso. Agora, muito bem, agora vamos olhar para frente, é mais importante ainda, vamos olhar para frente e vamos ver o que vai acontecer depois da curva que vem ali na nossa, daqui a 2 minutinhos. Nós vamos ter uma reta tranquila, a gente vai ter uma subida inclinada ou a gente vai ter uma descida muito íngreme, né? Para a gente saber qual é
o momento da gente comprar, né? E nesse momento aqui, o que está acontecendo é que, infelizmente, nós só temos más notícias. Quer dizer, até agora os preços subiram muito, é tudo no exterior este problema, é tudo em dólar, né? Porque o Brasil importa 80%, e nos próximos 3 meses não tem nenhuma chance de queda de preço. Pelo contrário, se a gente for muito conservador, se a gente, vamos dizer, for muito otimista, um cenário otimista, os preços vão subir pelo menos mais uns 10%, 15%. Mas é possível que subam bastante mais do que isso, né? Então, a minha recomendação, nos 3 casos, tanto no nitrogênio, quanto no fósforo e no potássio, é que o produtor rural, o produtor agrícola, compre já. Já deveria ter comprado. Os nossos clientes, que nós ajudamos a fazer o seu gerenciamento, a grande maioria deles já está com toda a safrinha organizada, comprada, para ser entregue lá na frente. Se não comprou ainda, o melhor é comprar amanhã. Acorda amanhã e compra, porque os preços só tendem a piorar. Inclusive, outro fator que apoia essa decisão é o dólar, né? Nós passamos quanto tempo, meses e meses, com dólar acima de 5,35, algumas vezes chegando a 5,80, 5,90. Nós estamos com o dólar, ele cedeu nas últimas semanas, ok, chegamos a 4,90, 92, 93, estamos agora de volta a 5,15, mas ainda assim é melhor, é um momento adequado, né? Se bem que também, evidentemente, o dólar mais baixo também impacta no preço do milho de alguma maneira, também ele está um pouquinho mais baixo nesse sentido. Enfim, Lucas, a nossa recomendação é comprar já os 3, o mais rápido possível, ok? Ok, Marcelo, excelente. Assim, a gente olhando para frente, né, o que poderia causar uma queda significativa de preços de fertilizantes? Um aumento grande da oferta. Existe alguma possibilidade disso, de uma oferta maior? Isso é a longo prazo, né? Não é tão rápido de se conseguir uma fábrica nova de fertilizantes, uma nova extração. Como que você vê isso? Sem dúvida, isso é a longo prazo, né? Pelo contrário, o que a gente falou, quer dizer, nós vamos ter investimentos maturando, nós temos novas plantas de nitrogenato entrando em produção, principalmente na Nigéria, um volume grande, mas tudo isso é lento, né? Então, até essas plantas começaram a produzir agora, há 2 meses, então até realmente ela fazer o ramp-up, que a gente chama, que é ela atingir o nível de produção em escala comercial, ela vai demorar meses, né? Então, talvez no nitrogenado nós possamos ter um alívio de preço, mas possivelmente até lá o preço vai subir mais do que ele vai cair a partir do 4º trimestre. Fósforo e potássio, 0 possibilidade. Potássio, absolutamente 0 possibilidade. Nós estamos no sentido contrário. Tivemos um problema sério de fechamento de uma mina antecipadamente no Canadá, por problemas técnicos. Tivemos um susto muito grande com a Bielorrússia por conta da União Europeia, que quase impôs sanções econômicas sérias sobre a Bielorrússia. Isso certamente causaria desabastecimento, falta de produto, não haveria nenhuma possibilidade de recompor a produção que a Bielorrússia tem atualmente, de 13, 14 milhões de toneladas, vai demorar muitos anos para ser reposta por outros produtores. Então, seria um problema seríssimo. Agora, e fósforo também, fósforo por circunstâncias específicas. Inclusive, isso é muito interessante, a China está muito preocupada com todo esse aumento de preços de todas as commodities, tanto as agrícolas, os grãos, os fertilizantes, mas também energia, carvão, petróleo, metais, tudo está subindo como louco. Fretes, por conta disso, os fretes marítimos estão subindo e também impactando os preços no Brasil. De novo, o Brasil importa 80%, 85%, então, obviamente, nós estamos pagando fretes que estão subindo 200% de janeiro até agora, os fretes marítimos. Então, tudo isso está impactando, né? E a China, por exemplo, ela está muito preocupada com isso, e ela está tentando procurar maneiras que ela possa reduzir o impacto desse aumento de preços internacionais de commodities na sua economia, que eles estão receosos que isso possa gerar inflação, possa gerar problemas. Eles já tiveram impostos de importação sobre nitrogenados há anos atrás, aí de 2009 até 2012. Eles estão considerando recolocar impostos de exportação, tanto em nitrogenados como em fósforo.
Fósforo, eles são o maior exportador mundial, vai ser um desastre para o preço, os preços não vão subir 10%, 15% que eu estou considerando, vão subir, sei lá, 30%, 40% em um mês, 2 meses, né? Então, de novo, acho que o melhor a fazer é realmente comprar. No curto prazo, não há alternativa, isso não vai cair em 3, 4 meses, esses preços. Okay? Falando de frete, como você comentou aí, eu gostaria de saber do Paulo também em relação a grãos, Paulo. A gente viu uma quebra aí no milho safrinha, né, que vai acontecer esse ano, significa menos grãos descendo para o porto. E justamente na época de subida com fertilizantes, existe algum risco desse frete de retorno ser limitado? Tem algum estudo nesse sentido em relação, se eu esperar mais para trazer meu fertilizante para a safrinha, que tem que estar aqui até novembro, dezembro? Chegar ao risco de não ter frete, ou esse frete estar mais caro? Não, eu não acredito, porque o mercado está se readequando, né? Em primeiro lugar, a parte norte ela está trabalhando normalmente, né? Os navios de milho já estão aparecendo lá no Arco Norte, Santarém, Taquatiara, Barcarena, São Luís, já tem fluxo aí, nós já temos quase 3 milhões de toneladas de milho para embarcar agora no mês de julho. Santos, já temos aí uma boa fila, né? Então, ainda temos bastante soja embarcando. O embarque de soja esse ano vai forte até setembro, porque só tem o Brasil nesse momento vendendo soja. Então, a logística ela está um pouquinho compensada, uma coisa com a outra, né? Outra parte é que as tradings desde maio, elas já estão repassando milho para o mercado interno, né? Então, o milho que poderia se destinar à exportação, ela está se convertendo para o mercado interno. E o mercado interno, nesse momento, é Mato Grosso, Goiás, para a região sul, para a região sudeste. Portanto, isso facilita o trânsito aí dos caminhões, né, dos trens, principalmente, dos vagões, para chegar perto do porto, né, e, com isso, viabilizar a subida do fertilizante. Então, no Arco Norte, isso está praticamente normal, e no Arco Sul, vamos dizer assim, né, nós ainda temos um bom fluxo de embarque de soja. O Rio Grande aí está praticamente embarcando toda a soja agora, né? Não podemos esquecer que todo o embarque brasileiro de soja está todo atrasado também, porque a colheita também foi atrasada, as vendas foram atrasadas, e daqui até entrar a safra norte-americana em outubro, só tem o Brasil no mercado, né, de soja. Então, talvez uma parte dessa queda de embarque de milho na exportação seja compensada por esse maior embarque tardio de soja e pelo fluxo interno do milho do Mato Grosso e Goiás para a região sul e sudeste, principalmente. Devemos lembrar que não é apenas a seca que quebrou a safrinha, né? Nós tivemos aí uma sequência de 4 geadas, são desastrosas para a qualidade do milho, e a região sul aqui, por exemplo, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, vai precisar trazer muito milho de padrão de qualidade melhor do Mato Grosso e de Goiás, Tocantins, talvez até Luiz Eduardo, para compensar essa perda de qualidade que nós estamos tendo aqui na safrinha desse miolo aqui, Paraná, Mato Grosso e São Paulo, principalmente. Excelente. E como uma pergunta final, gostaria de fazer para os dois aqui. Você tocou nesse ponto, né, Paulo, de queda de produtividade, de a seca e as geadas que trouxeram uma situação bastante complicada aqui para o pessoal da região sul. Então, gostaria de uma mensagem de vocês para eles, porque a gente teve essa situação de dificuldade, mas olhando agora para o futuro, para a próxima safra, para as novas possibilidades. O que eles poderiam fazer em relação a fertilizantes, Marcelo, e em relação a milho, o cenário, olhando o cenário para frente, perspectivas de recuperação, um fechamento de vocês, de cada um de vocês. Quem fala antes? Posso responder eu antes do Paulo? Sim. Marcelo. Ok. Olha, acho que essa resposta é rápida e simples e direta, né? Eu acho que é compreensível que essa quebra da safrinha tire um pouco o foco do produtor agrícola,
e, como consequência, ele pode acabar tentando atrasar ou caindo em tentação de atrasar a decisão de compra dele. Contudo, é um processo dialético, porque, inclusive, a quebra da safrinha, na verdade, vai incentivar que o preço suba mais ainda, né? Então, a próxima safrinha, ele vai querer mais ainda plantar. E, nesse caso, de novo, como você falava, a rentabilidade dele está em risco, porque se os preços seguem subindo como eles têm vindo, o mercado internacional está pegando fogo, né? Está pegando fogo. Os aumentos de preços são assim, está subindo mais de 60, 80 dólares por mês, né? E o potássio no último mês subiu 210 dólares no último mês, né? Então, isso tudo é no mercado internacional, não é um problema no Brasil, é no mercado internacional. Então, isso tudo está afetando, vai afetar a rentabilidade dele. Então, de novo, eu acho que ele pode estar desfocado, mas eu acho que o melhor que ele tem a fazer, o produtor rural, o produtor agrícola, é comprar o mais rapidamente possível aqui a safrinha dele, tá? Os insumos, né? Bem, como disse o Marcelo, toda quebra gera uma série de oportunidades à frente, né? Então, o estoque baixo americano está nos gerando grandes oportunidades internacionais, a demanda chinesa está criando grandes oportunidades internacionais, e, infelizmente, nós estamos tendo uma quebra de safrinha gigantesca que está gerando oportunidades internas tanto para a safra de verão de milho, quanto para a safrinha 2022, para nós aí aproveitarmos, fazer o que o Marcelo falou, ou seja, nos anteciparmos à fixação aí dos custos de produção, temos aí os contratos a termos, barters, para a gente travar já nossos custos de 2022, talvez 2023, né? E trabalhar na parte mercadológica, a parte de comercialização com mais tranquilidade. Se não há uma visão de que os custos vão se acomodar para o ano que vem, e talvez não se acomodem nem para 2023, naturalmente nós temos que fazer uma gestãozinha de risco aí de custo, né? Esperar que o preço de mercado da commodity suba a ponto de reequilibrar o custo de produção é muito otimismo, né? Então nós temos que ser proativos aí na questão de proteção do custo. Eu me lembro que há uns 50 dias atrás a gente conversava com os produtores, né? E chamava atenção, olha, soja está 16, 17 dólares por bushel, é um preço cavalar, e o câmbio está a 5,50. Portanto, você tem uma relação de troca espetacular até para comprar o próprio fertilizante da próxima safra, para 2023, porque os fertilizantes ainda não tinham subido tanto, né? E agora nós vemos que essa relação de troca para o produtor já piorou, né? Porque os fertilizantes continuaram subindo e o preço da soja baixou. Então, o milho pode caminhar no mesmo sentido e é importante que o produtor proteja, faça a sua gestãozinha de risco também na parte de custos, não apenas na parte da comercialização. Excelente, pessoal. Fantásticas aqui as análises. Agradeço muito ao Paulo, ao Marcelo. Lucas, e agora, sim. Eu queria fazer só um comentáriozinho bem rápido, eu concordo aí com o que o Paulo colocou, realmente foi essa a situação, mas sobre antecipação de safra-verão do ano que vem, aí eu já não concordo, porque a relação de troca ficou tão ruim que nós temos pelo menos um ano até o cara realmente ter que pensar em como comprar, que das duas uma, ou os fertilizantes em algum momento no semestre, primeiro semestre do ano que vem vão baixar, ou os grãos vão ter que voltar a outro patamar e voltar a 17, sei lá onde, né? Então, mas para a safrinha, que está muito perto da gente, é aí que não há alternativa. Aí, na minha opinião, ele tem que comprar mesmo, tá? Mas safra-verão, ano que vem, eu tenho, alguns clientes têm falado conosco e eu não tenho recomendado. Acho que é melhor ele esperar. Ok? Ok. Então, para você também que tem mais alguma pergunta, como o Márcio comentou, pode colocar no nosso chat. Daqui a pouquinho nós voltamos para responder as perguntas finais. É com você, então, Márcio.
É isso aí, Lucas. Bacana, obrigado. Eu vou fazer das tuas as minhas palavras, viu? Foi fantástico, né, essa análise que a gente viu, né, para falar de gestão, como disse o Paulo Molinari, seja dentro da porteira, fora da porteira. O Marcelo contribuindo também aqui com todo o conhecimento que tem. Enfim, muito produtivo, na verdade, esse painel, tenho toda certeza. E como você também disse, eu vou repetir. Daqui a pouco eles voltam, né, os três, para responder as perguntas, né, que já estão chegando desde o início aqui do nosso evento. E com todas essas informações, a gente já começa a entender melhor a nossa cadeia, não é? De conhecimento. Então, olha só como é que fica mais fácil com essa ilustração aqui que o JR João Ricardo já está fazendo dela desde o início da nossa participação, né? JR está trazendo o mercado de fertilizantes, o cenário econômico, os desafios, ele está falando sobre inovação, né? Vocês estão vendo lá, quem ainda não comprou fertilizantes, que compre amanhã, né? Então a gente está falando do custo de produção, né? Ou seja, a hora certa de comprar ou de não comprar os fertilizantes, da adubação, dos tipos de solos, dos efeitos climáticos, tem o manejo, a importância dos nutrientes na cadeia produtiva, ou seja, é uma contribuição que a gente está vendo efetivamente aqui desde o começo do nosso encontro, né? A rotação de cultura, o arranque aí para boa produtividade, são vários assuntos. E eu concordo com o JR, olha lá, é preciso inovar, né? Essa questão da gente ficar aqui de braços cruzados esperando aí o que vai acontecer não dá certo não, até porque a gente tem um fator que foi colocado inclusive nesse painel muito importante, que é São Pedro, né? Então por mais que a gente tome todos os cuidados, a gente sabe que São Pedro às vezes apronta. Não adianta nem ter o WhatsApp dele não, mandar para lá e às vezes não funciona. Então é bom a gente estar muito espertos com tudo que está acontecendo na nossa cadeia, não é mesmo? Então você já sabe, mande a sua pergunta pelo chat, participe, porque agora vem mais um painel no nosso encontro Mosaic. E você já sabe que somos uma empresa de agromineração dedicada à missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa o mundo. Hoje, o nosso painel é sobre a safrinha do milho. E quando falamos nesse ouro amarelo do campo, o Brasil é destaque em todo o planeta. Nosso país é o terceiro maior produtor de milho, fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E assim, nós podemos potencializar ainda mais a nossa participação nesse mercado. Então a Mosaic Fertilizantes tem a linha Performa, que é uma evolução na nutrição de plantas com alta tecnologia exclusiva que contribui para que a lavoura alcance novos patamares de produtividade. E quem vai falar sobre isso e outros assuntos relacionados é o Fernando Hansel, que é agrônomo sênior da Mosaic Fertilizantes. Mas antes disso, a gerente de produtos premium, a Maria Luísa Aguiar, tem um recado importante para vocês. Vamos ver. Olá, estão gostando do evento? Eu sou Malu Aguiar, eu sou gerente de produtos de performance e eu tô aqui para comentar um pouco sobre o propósito desse evento, que é levar informação de qualidade, informação relevante, para que você, produtor e produtora rural, possam usar essas informações de forma assertiva nessa próxima safrinha. E é com esse intuito que nós da Mosaic trabalhamos. Nós levamos inovação e tecnologia aos nossos produtos para atender todas as necessidades do agricultor. E é por isso que eu convido vocês para esse próximo momento, onde vocês vão conhecer e entender o porquê a linha Performa leva a sua lavoura para um outro patamar de produtividade. É investimento certo para um resultado mais do que esperado. Concordo, Malu, obrigado, valeu. Olha, nós vamos agora nos conectar com o Fernando. Então o Fernando vai chegar aqui conosco no painel. Fernando, eu quero dar o meu boa noite para você e gostaria que você contasse para a gente sobre a linha de Performa da Mosaic Fertilizantes. Vamos lá, Fernando, boa noite. Olá, Márcio, muito boa noite a todos. Sim, vamos falar hoje sobre o Performa, né, que é a nova linha de produtos da Mosaic Fertilizantes. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho quais são os fatores produtivos que afetam as culturas no campo e como que nós podemos manejar para melhorar então esses fatores e as plantas se tornarem mais produtivas. Bom, cerca de 24% dos fatores
que afetam a produtividade das culturas estão ligados à genética. É a escolha da correta cultivar, o correto híbrido, né? Isso irá, então, nos trazer cerca de 24% do potencial para as culturas. Outros 11% estariam ligados aí a fatores bióticos, seja controle de pragas, doenças, plantas daninhas. E a grande maioria, né, o fator que mais pesa, né, estariam ligados aí a fatores abióticos, que está a correta época do plantio, o correto arranjamento espacial de plantas, climas e a nossa fertilidade do solo. Então, pessoal, quando a gente olha no contexto todo, onde é que as plantas elas estão instaladas, nós temos diferentes estresses que afetam ela, né, doenças, né, pragas, e a nossa nutrição de plantas se torna a base de todo esse processo potencial produtivo. Então, nós vamos ver agora na sequência como que a nutrição de plantas ela pode justamente influenciar em todos esses fatores, a tolerância a estresses, a tolerância a doenças e assim por diante. Bom, pessoal, eu trago para vocês esse trabalho realizado aqui pelo time de serviços técnicos da Mosaic Fertilizantes, publicado recentemente no NPCT, que mostra justamente o impacto de uma adubação equilibrada para uma maior tolerância a estresses ambientais. Aqui na foto, pessoal, nessa foto de cima, na esquerda, é uma foto tirada, né, com uma câmera térmica, certo? Então, vocês conseguem observar uma oscilação entre cor azul e amarela. Quanto maior essa oscilação, é o sinal que a planta ela está sofrendo mais com um estresse térmico. Nessa figura acima, foi feita uma adubação com NPK, somente, né? O básicozão que é feita, né, em termos de adubação. Já na foto embaixo, né, além do NPK, nós temos uma fertilização com magnésio, com boro, com enxofre, ou seja, uma fertilização mais equilibrada. Aí você se lembra quando a nossa avó dizia assim, olha, coma bem, meu filho, para você ficar saudável. Para as plantas é exatamente igual. Quando nós aumentamos a nutrição das plantas de uma maneira equilibrada, o status nutricional, a saúde da planta é melhor também. Então, nós temos uma maior tolerância das plantas a estresses, por exemplo, térmico. Né? É um estresse que afeta muito, principalmente quando a gente fala de safrinha. Além disso, a gente consegue observar também nessa outra imagem aqui, uma minimização, né, ou o efeito de uma redução do estresse térmico promovido por uma adubação com magnésio. Vocês notem nessa figura na esquerda que quando eu tenho sobre 25 graus, quando eu tenho uma adubação adequada em magnésio, a planta ela já se desenvolve de uma maneira diferente. Agora, de uma forma mais drástica ainda na figura na direita, em uma situação em que eu tenho um adequado nível de magnésio, a planta teve muito menos estresse, né? Muito menos impacto negativo em relação a um estresse térmico. Então, novamente mostrando que fertilização não é só NPK, devemos pensar numa adubação mais equilibrada. Perfeito? Bom, pessoal, além de estresses, a boa nutrição ela nos traz também um aumento de tolerâncias a pragas e doenças. Aqui nós temos um dado fornecido pelo seu autor, o Paiva, onde que devido ao efeito de uma adubação equilibrada, né, a adubação ela acaba que afetando tanto no crescimento, quanto na morfologia, anatomia e quanto na composição química da planta. Ou seja, através de uma adubação equilibrada, eu venho a produzir diversos mecanismos de defesa para a planta. Seja ele uma própria barreira física, né, que venha a proteger a planta contra o ataque de hifas, né, de doenças, fungos, mas também a formação de compostos fenólicos, que é justamente compostos que afastam os insetos, né, e outros também mecanismos bioquímicos. De qualquer forma, pessoal, são cerca de 17 famílias de proteínas, né, que são dependentes da nutrição de plantas, que a planta irá produzir justamente para aumentar a resistência a ataques de insetos, fungos, vírus e etc. Então, justamente a adubação equilibrada surgindo aí como um grande fator que vai nos ajudar
aumentar a tolerância da planta, certo? Um ponto importante, pessoal, além da questão de resistência, tolerância a estresse, mas também de pragas, a nutrição, né, ela é a base para nós construirmos a produtividade, né? A cada aumento da minha expectativa produtiva, eu também aumento a minha expectativa de demanda de nutrientes que a planta irá precisar extrair do solo. Então, quanto maior meu teto produtivo, minha expectativa produtiva, maior é a quantidade de nutrientes que as plantas precisarão extrair do solo. Só que não é só NPK. A planta ela acaba extraindo do solo de uma forma completa. Né? São cerca de 17 nutrientes essenciais, 14 minerais, que a planta precisa extrair do solo. Né? E já dizia o nosso amigo Dirceu Gassen, que a planta ela não apresenta capacidade de extrair do solo o que ele não tem. Então, dessa forma, nós temos que suplementar as plantas, né, através de uma fertilização equilibrada. E é já a tão sabida lei do mínimo. Né? Muito se falou e tanto se fala, né, na lei do mínimo, onde que justamente nos fala que aquele nutriente que estiver em menor quantidade no solo é justamente ele que estará limitando a nossa produtividade. Então, pessoal, quando a gente fala em fertilização, principalmente falando em tetos produtivos, em tornar uma planta saudável, resistente, né, tolerante às estresses e pragas, nós temos que simplesmente vincular com nutrição equilibrada. Né? E um dos principais desafios que nós temos aqui no Safrinha, nós temos plantas de ciclo curto, que apresentam uma demanda, né, não só equilibrada, mas uma demanda alta em termos de nutrição, em um curto período de tempo. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos, quando é alta demanda de nutrientes e a planta ela apresenta um curto período de tempo. Ou seja, não há tempo, não há uma oportunidade para nós falhar na nutrição. Né? A planta ela vai continuar se desenvolvendo, crescendo. Se nós atrasar, se não der tempo para a planta, se ela não conseguir absorver o nutriente que ela precisa no momento certo, nós vamos diminuir o nosso potencial produtivo. Vamos acabar deixando a nossa planta mais fraca, mais suscetível a pragas e doenças. Então, essa é uma grande oportunidade, pessoal, para a gente investir em qualidade quando a gente fala em nutrientes, em fertilizantes. Perfeito? E para concluir, pessoal, esse raciocínio inicial, quando a gente fala em milho safrinha, nós temos que deixar bem claro que o milho safrinha ele faz parte de um sistema agrícola, né? Juntamente com a soja em geral. Né? Então, todo o manejo, todo investimento que eu fizer em tecnologia no milho safrinha vai acabar impactando também a soja como um sistema produtivo. O contrário é verdadeiro. Se eu não investir, se eu me descuidar, se eu simplesmente plantar e deixar o milho safrinha lá, a quantidade de nutrientes que ele acabar extraindo desse sistema vai fazer falta lá na frente para a soja. Então, sempre pensem como um investimento sendo atrelado num sistema produtivo, certo? Outro ponto para ser pensado é que, digamos assim, o solo ele cobra pedágios, pessoal. Ele cobra pedágios, né? O nutriente que eu apliquei na soja, parte dele estará sendo retido dentro do sistema solo. Ou ficará retido dentro da palhada, ou será absorvido, fixado no próprio solo, no modo que nem todo fertilizante, né, que eu pensei que iria sobrar para o milho safrinha irá estar lá. Claro que nós temos alguns fatores que vão mandar no preço desse pedágio que o solo cobra. Né? Quanto melhor o manejo que eu tenho como um todo, vinculando rotação de culturas, uma boa calagem, assim por diante, menor é o preço do pedágio. Mas o pedágio é cobrado. Né? Então, novamente, o sistema produtivo, soja, milho, né, é fechado. Eles estão dentro do mesmo sistema produtivo. Então, pense no milho safrinha como sendo um amigo, né, alguém que estará junto com a soja, afetando todo o sistema produtivo. Não se descuide no milho safrinha, da adubação do milho safrinha com qualidade. Bom, pessoal, dentro desse contexto que conversamos, né, nós temos alguns nutrientes que eles apresentam uma alta probabilidade de serem perdidos
né, por lixiviação. Estão aqui entre eles o boro, o enxofre, o nitrogênio, né, são nutrientes que a gente tem que ter um certo cuidado, porque ele vai embora mesmo, né, dependendo das condições pluviométricas, eles podem ser perdidos, né. São nutrientes essenciais e que podem ser perdidos. Nós temos o potássio como sendo o segundo nutriente com maior demanda pelas culturas, só perde para o nitrogênio, né. Então, potássio é um nutriente que nós sempre temos que incluir na nossa bagagem, porque ele é de extrema importância. O fósforo é um nutriente que ele hoje é um dos mais impactantes pela sua baixa eficiência nos solos, né? Então, de jeito nenhum, se descuidar do fósforo, um nutriente que apresenta uma alta demanda e é extremamente importante para dar energia para a planta, né? E o magnésio. Como a gente viu, o magnésio, além da produção de açúcares na planta, né, e vai ajudar para encher grão, é um nutriente-chave para aumento de tolerância aos estresses que acontecem, tá, a nível de campo. Com isso, pessoal, nós temos algumas oportunidades para pensar, né, dentro desse sistema produtivo, né, o que hoje seria super interessante nós pensarmos quando pensar numa tecnologia em um fertilizante. Bom, eu preciso ter multinutrientes, né? Uma palavra cada vez mais utilizada, porque quanto maior o teto produtivo, maior é uma demanda de nutrientes, não é do NPK, mas de todos. Então, eu preciso ter multinutrientes no meu fertilizante, pensando também em saúde e intolerância a estresses. Também, eu preciso ter um fertilizante de alta qualidade física, que não me incomode a nível de campo. Eu preciso operacionalidade, né? Além disso, também, eu preciso ter tecnologia de liberação de nutrientes, né? Vamos falar de fósforo, que é aquele nutriente que vai me dar energia. Eu preciso que o meu fertilizante libere esse nutriente de uma forma mais rápida, né? Eu preciso de uma solubilidade mais elevada do fósforo, justamente para me fornecer esse nutriente a tempo hábil da planta completar o seu ciclo de vida, né, e traduzir isso em produtividade. Da mesma forma, também uma adubação equilibrada nos trará mais uma maior resistência, né, principalmente veranicos, que é algo que atinge muito o safrinha, né? Bom, pessoal, os nutrientes eles são diferentes, cada um apresenta uma dinâmica diferente no solo, né? Uns são muito móveis, podem ser perdidos por lixiviação, outros apresentam uma outra capacidade, né? Capacidade de serem perdidos por fixação. Então, o fertilizante inteligente é aquele que consegue manejar esses nutrientes na quantidade certa quando a planta precisa. Então, é extremamente importante que eu tenha esse sincronismo entre a demanda da planta e quando que o meu fertilizante está entregando esse nutriente para a planta absorver. E é isso que a gente fala de sincronismo. O meu fertilizante ser inteligente o suficiente para fornecer o nutriente para a planta justamente quando ela precisa, né? E não largar tudo de uma vez só, ou muito no início ou muito no fim. Nós temos essa tecnologia em fornecer o nutriente durante o ciclo. Também, da mesma forma, eu estou trabalhando com multinutrientes e esses nutrientes precisam conversar entre eles. Então, haver esse sinergismo entre eles, onde que um nutriente acaba aqui auxiliando no aumento da eficiência do outro. Perfeito, pessoal? E, por fim, né, quando a gente consegue colocar isso tudo dentro do produto, nós temos uma adubação mais equilibrada, né, algo que vai conferir saúde para a planta e, consequentemente, maiores produtividades. Então, essas são algumas oportunidades que hoje o mercado exige de um fertilizante, né? Mas, normalmente, quando a gente fala em vários nutrientes, nós estamos falando de quê? Vários manejos, né? Normalmente, multinutrientes exigem diferentes manejos, mais de uma operação agrícola. E é justamente o que essa inovação que o Performa vai nos trazer, pessoal. Bom, vamos falar um pouquinho do Performa agora, então. O Performa, pessoal, é um fertilizante multinutrientes que estará, primeiramente, né, nos trazendo toda essa bagagem tecnológica, praticidade e qualidade em um único produto, né? Nos reduzindo, então, esse problema que nós teremos em termos de manejo
E além disso, pessoal, a qualidade e a tecnologia presente no produto Performa estará disponibilizando, né, diferentes nutrientes de acordo com a demanda da cultura durante o ciclo inteiro. Né? Por exemplo, nutrientes como o boro, né, como o enxofre, como nós comentamos há pouco, que apresenta uma alta potencial de ser perdido por lixiviação, né? A tecnologia embarcada no Performa estará nos trazendo duas formas, né, de cada nutriente desses, a fim que a gente possa fornecer esse nutriente durante o ciclo de forma mais eficiente. Bom, pessoal, partindo agora para esse próximo slide, então, os senhores conhecem muito bem a tecnologia presente no Micro Essentials, no Aspire e no Camag. Né? Então, o Micro Essentials, né, aquele fertilizante que apresenta duas formas de enxofre, uma que libera de forma mais rápida e outro de forma mais gradual durante o ciclo da cultura, né, com alta solubilidade do fósforo. Quando a gente fala de Aspire, nós estamos falando de duas formas de boro, né, outro nutriente altamente móvel no solo, com duas fontes, uma para quando a planta estiver se desenvolvendo no início e a outra fonte que estará disponibilizando de uma forma mais gradual esse boro. E nós temos também o magnésio de alta solubilidade presente no Camag. Então, esses são os pontos principais quando a gente fala dos fertilizantes de performance, Micro Essentials, Camag e o Aspire. E o que o Performance está nos trazendo, pessoal? Ele traz toda a essência da tecnologia Mosaic Fertilizantes dentro de um único produto, certo? Então, eu trago para vocês, de primeira mão, Performa Anel, é justamente toda a tecnologia do produto Micro Essentials e do Camag dentro de um mesmo produto. O que é o Performa Plus? É toda a tecnologia presente no produto Micro Essentials junto com a tecnologia de liberação gradual imediata do boro trazido pelo Aspire. O que é o Performa Ultra? É justamente a tecnologia do Camag juntamente com o produto Aspire. E o Performa Full, que traz toda a tecnologia Mosaic Fertilizantes em um único produto. Perfeito? Dessa forma, pessoal, nós conseguimos atingir, né, e fornecer para a planta diferentes combinações nutricionais para as culturas, de acordo com a necessidade que os senhores têm no campo. Né? Vocês terão a oportunidade, então, de posicionar o Performa que se encaixa à melhor necessidade dos senhores, a fim de fornecer uma adubação equilibrada e saudável para as plantas. Ok, pessoal? Bom, de forma resumida, pessoal, o que o Performa então nos traz? Traz nutrientes solúveis, né, maior absorção de nutrientes. Nós também temos um fertilizante que ele é multinutrientes novamente, né? A gente fala em macro e micronutrientes, com tecnologia de liberação rápida e gradual. Nós temos uma alta qualidade física que nos trará, então, um aumento do rendimento operacional das plantas, né, dos equipamentos. E também essa alta uniformidade de grânulos e essa combinação toda nos torna realmente, nos mostra um fertilizante que está realmente em outro nível. Nós estamos trabalhando não só em caráter nutricional, mas operacional para a propriedade, para o sistema produtivo. Ok? Falamos que uma das oportunidades que nós teríamos é em relação a sinergismo entre os nutrientes. Temos ele também dentro do Performa. Então, vocês notem que os fertilizantes contidos no Performa, eles se conversam entre si. Né? O fósforo acaba aumentando a eficiência do boro, o enxofre do nitrogênio, o fósforo aumenta a eficiência do enxofre, né? O magnésio auxilia no aumento da eficiência do fósforo, né? O boro do potássio e do nitrogênio com fósforo. Né? Então, realmente, nós temos um aumento de eficiência quando nós utilizamos esses nutrientes de forma conjunta e equilibrada, certo? Então, o aumento de eficiência em relação ao uso desses nutrientes. Bom, pessoal, um ponto importante, né, não é só a quantidade de nutrientes, mas é quando que eu estarei fornecendo para as plantas. Então, pessoal, aqui eu trago um exemplo
da nossa linha mais completa, que é o Performa Full, né? Onde que traz os 6 nutrientes que compõem, né, a nutrição. E esses nutrientes estarão justamente, ou sendo liberados, durante todo o ciclo das culturas, de acordo, né, justamente com os períodos de maior demanda por esses nutrientes. Isso nos confere, pessoal, um aumento do potencial produtivo das culturas desde o início da instalação, quanto à saúde delas, resistência, tolerância a pragas e doenças, até nós chegarmos lá na produtividade. Perfeito? A produtividade ela é construída desde o início, desde a escolha da semente. O fertilizante, a nossa nutrição, nos dará todo o suporte nutricional para a planta poder se expressar geneticamente. E é isso, aqui está a linha completa do Performa, né, composta pelo Performa Plus, Ultra, Neo, Full e HF. Cada Performa para atender uma exigência nutricional, uma necessidade que os senhores apresentam no campo. Ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos e deixo aqui um abraço. Valeu. Contigo, Márcio. É isso aí, obrigado, Fernando. Obrigado, que bacana, muito legal. Olha, o Fernando colaborou conosco, né? Trouxe todas essas informações, onde todos nós ficamos muito atentos a tudo que ele disse nesse nosso encontro Mosaic. E continua, ainda tem mais. Então agora nós temos mais um depoimento de cliente da Mosaic, que é o senhor Rodrigo Faulin. Boa tarde a todos, eu sou Rodrigo Faulin, aqui da cidade de Piraju. Venho aqui falar sobre o adubo Mosaic. Uso ele há 4 anos no plantio de soja, e aonde esse ano foi plantado o safrinha com o Performance Plus 13, 15 e 11, aonde tem destacado uma produção muito boa na questão do sorgo, que eu estou fazendo a colheita hoje, produzindo 320 sacas por alqueires, porém foi plantado 100% com o Performance das lavouras de safrinha também, e o milho está muito bom, porém não foi colhido ainda, mas espero colher grandes resultados. E também a soja agora, a próxima soja vai ser plantada com Mosaic e está sendo cotado o Performance para a próxima safrinha também. Uso e recomendo. Boa tarde a todos. Obrigado ao produtor Rodrigo, vocês viram, né, que gravou esse depoimento aqui pra gente. E você, ficou com alguma dúvida? Então não se preocupe, porque chegou a hora do Perguntas e Respostas. Os nossos palestrantes estão aqui de voltas. O Lucas, né, da Mosaic, mais os nossos convidados, o Dr. Aildson Duarte, o Marcelo Melo, Paulo Molinari, que vão a partir de agora tirar dúvidas, na verdade, que vieram pelo nosso chat ou então pelo nosso e-mail do marketing. Então, Lucas, com a sua permissão, eu vou agora passar a pergunta para o Dr. Aildson, que é a seguinte: quanto podemos considerar de diferença entre a ureia normal e a protegida, quanto do percentual de aproveitamento, doutor? A ureia protegida, como é dita aí no mercado, ela contém inibidor de urease, e com isso nós fazemos com pelo menos metade daquelas perdas por volatilização não ocorram. Se nós tivermos estimado uma perda de 40% do N aplicado a lanço na superfície do solo, através do processo de volatilização, nós minimizamos aí por volta de metade dessa perda. Ou seja, nós temos a maior segurança de aplicar a ureia, não dependendo tanto de fatores climáticos, para minimizar essas perdas. Bem, tá certo, doutor. Obrigado, doutor Aildson Duarte, respondendo essa pergunta. Aliás, olha, só para deixar claro, nós recebemos muitas perguntas, então a nossa produção selecionou aqui algumas que são direcionadas aos nossos convidados. Então, Marcelo, eu passo para você agora a pergunta que veio o seguinte, ó: como o senhor vê a relação de troca no mercado atual de fertilizantes? É um bom momento para investir em tecnologia?
Então, para a safra verão, agora que nós vamos plantar em setembro, a relação de troca se deteriorou demais, porque os preços fertilizantes subiram muito e a soja caiu um pouco recentemente. A mesma coisa ocorre com relação à safrinha, aí no começo do ano, logo em seguida, né? Em dezembro, janeiro começa. Então, de fato, não é a melhor relação de troca que nós temos. Nós possivelmente estamos próximos das piores relações de troca. Mas essa é a situação que temos, e principalmente na safrinha, para o nitrogênio, você não pode contar com algo que você já tenha posto no passado, né? Então, nós vamos ter que usar mesmo. Então, de novo, o melhor é comprar rápido. Obrigado, Marcelo. A pergunta agora vai para o Paulo Molinari, que é a seguinte: seria interessante comentar também em relação aos fretes internos do porto para as fazendas, que também está crítico, Paulo. Sim, são fretes que sempre sobem com a colheita da soja, né? Nós temos uma safra recorde de soja, ainda estamos fazendo um embarque recorde de soja, e agora os fretes começam a se acomodar naturalmente para o segundo semestre, né? Então, realmente os fretes são altos, o preço do diesel aí subindo razoavelmente também devido às altas do petróleo. Não esqueçam que nós chegamos a ter preços negativos do petróleo na Bolsa de Nova York no auge da pandemia, lá em março, abril, e agora temos 74, 75 dólares na Bolsa de Nova York no petróleo. Então, os preços dos combustíveis também estão mais altos, né? Então, naturalmente, toda a cadeia de fretes está mais alta, e essa diferencial entre o preço lá na fazenda e o preço no porto tem um componente de frete aí importante no meio do caminho. Muito bem, então voltam os quatro aqui no nosso painel, na nossa tela, todos ao vivo. Lucas, eu quero, você como moderador, agradecer a todos, na verdade, finalizar essa noite e dizer que esse é só o começo, na verdade, né? Porque o assunto, ele permanece, a gente aprende todos os dias e com essa noite especialmente, como eu disse lá no comecinho, ela seria de alta produtividade, não foi diferente, né? Com o tanto de informações que a gente vai sair daqui. Então, Lucas, meu muito obrigado a você, ao Dr. Aildson, ao Marcelo e ao Paulo, viu? Um grande abraço, Lucas. Muito obrigado, agradeço a todos também. Todos os nossos palestrantes aqui, os nossos clientes que participaram, agradeço a você, Márcio. E com certeza, como você falou, a gente segue adiante, né? A gente está constantemente entendendo o mercado, entendendo as informações de pesquisa e seguindo adiante e trazendo inovações para os nossos clientes. E que todos possam aplicar isso nas suas fazendas e alçar mais altas produtividades. Muito obrigado a todos. Bacana. Obrigado mesmo. Aliás, né, encontros como esses deveriam acontecer semanalmente, né, se fosse possível, para a gente aprender cada vez mais. Muito legal. Mais uma vez, muito obrigado a esse excelente time aqui que a gente conseguiu formar nesta noite. Muito bom. Bom, gente, na plataforma vocês encontram um pop-up para responder à nossa pesquisa de satisfação. Então, não deixe de responder, por favor, para você nos ajudar a sempre buscar a melhorar, né, as soluções para a sua lavoura, para o agronegócio como um todo. Colabore. São só algumas perguntas. E assim nós crescemos juntos. Por isso, é muito importante sabermos a sua opinião. Gostou do nosso encontro? Mosaic sobre a cultura do milho safrinha? Você teve a oportunidade de conhecer e de interagir com grandes especialistas da área para agregar valor e potencializar ainda mais a sua produtividade. E essa é a nossa missão, transformar a produtividade do campo até a realidade dos locais onde nós atuamos e a disponibilidade de alimentos no mundo. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada como é que ficou, né, a nossa ilustração, as conexões do conhecimento, com a nossa facilitação gráfica que já está aqui, ó, na tela cheia. Olha só que legal. Tá vendo? O JK, né? Acabou o JR, na verdade. O JR ilustrou aqui para a gente todas essas informações, trazendo para a gente um resumo do que foi dito durante toda essa noite. Então tá aqui, ó,
não é só NPK, falando da adubação, falando especialmente da lei do mínimo, falamos aqui da genética também, já havia comentado sobre a inovação, dessa sinergia entre os nutrientes, na verdade, né? O quanto é importante tudo isso, ou seja, é uma ilustração de tudo aquilo que foi falado, porque é um resumo, na verdade, desse nosso encontro, desta noite, na verdade, trazendo tudo que a gente possa depois sintetizar, olhar, né, colocar isso efetivamente num quadro lá na nossa sala para que a gente possa aprender cada vez mais. Então, quero agradecer mais uma vez ao nosso ilustrador gráfico que trouxe aqui um reloginho do tempo, né? Já que ele colocou um relógio lá, tá vendo um reloginho do tempo para que a gente possa ter efetividade, para a gente fazer com que o nosso trabalho seja reconhecido e ao mesmo tempo, né, a gente sabe que ele só pode ser traduzido, na verdade, em produtividade se a gente obedecer algumas regrinhas básicas. Então, muito obrigado mais uma vez aí ao nosso ilustrador pelo excelente trabalho, né, que fez aqui pra gente, trazendo essa ilustração gráfica nesta noite. Muito obrigado aí ao JR, né? É isso, legal, bacana. Bom, gente, que legal esse encontro. Particularmente, eu gostei demais, tenho certeza que você do outro lado também participou conosco do começo até agora. Então eu quero agradecer em nome de toda a Mosaic Fertilizantes, do nosso time de palestrantes, ao Fernando Hansel, ao Lucas Codonhoto, ao Marcelo Melo, ao Paulo Molinari, ao Dr. Ailson Duarte, à nossa equipe técnica, que sem eles não seria isso nada possível. Enfim, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. O Encontro Mosaic Fertilizantes mais Milho vai ficando por aqui. Até breve, eu diria. Mas até a próxima. Que seja muito, muito em breve. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos aqui conosco. Uma excelente noite e até a próxima oportunidade. Tchau!